Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus na terra, no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem ama Jesus Cristo no céu já tem morada. A Bíblia contém a mente de Deus dando condições aos homens. Os seus preceitos são justos, as suas histórias são verdadeiríssimas. Lendo ela lentamente em oração, torna-se santo. Quem pratica o que ela ensina é sábio. Por quê? A Bíblia conduz luz para dirigir o cajado, ela é o guia do cristão, a espada do soldado e o remo do navegante. Por ela o paraíso foi restaurado, a porta do céu foi aberta, a do inferno descoberta, porém, o maior tema da Bíblia é Jesus. Jesus morreu numa cruz com dois madeiros, o madeiro maior da cruz chama pantículo e o menor chama haste acidental. Jesus nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou, nunca errou e nem pecou. Jesus começou a ensinar com 12 anos, com 30 anos foi batizado pelo seu primo João Batista. Depois que Jesus foi batizado, Jesus ainda ensinou 3 anos e meio, porém, Jesus morreu com 33 anos e meio. E nesse período que Jesus esteve na terra, Jesus chorou 3 vezes. A Bíblia tem 66 livros, sendo que 39 livros estão no Antigo Testamento e 27 livros estão no Novo Testamento. 39 com 27, 66, conforme eu falei. Na Bíblia tem 1189 capítulos, 31.100 versículos. Por 1273 vezes o nome de Jesus Cristo está escrito na Bíblia. A Bíblia se refere sobre muitos profetas. O profeta mais citado da Bíblia é o profeta Isaías. A Bíblia também se refere sobre um homem chamado Enoque. Um homem que andou lado a lado de Deus e nunca viu a face de Deus. Até que um dia Deus disse: Enoque, saia por aí falando do meu amor, da minha grandeza. E assim Enoque fez. Enoque passou 365 anos falando do grande amor de Deus. E desde o céu, observando tudo aquilo, Deus se alegrou de uma maneira tão tremenda que o próprio Deus desceu do céu e arrebatou Enoque vivo. Tem personagem na Bíblia que foi arrebatado por anjo a serviço de Deus, mas pelo próprio Deus só Enoque. A Bíblia também se refere sobre um homem chamado Jó. Jó é um exemplo do cristianismo, o patriarca da paciência. Jó nasceu numa terra chamada Uz. Jó é o único homem na Bíblia contado a dedo por Jesus, para ser contado o seu testemunho. Jesus Cristo do céu olhou para a terra e disse: está aí vendo ali o meu servo Jó, homem temente, reto, sincero, do mal consegue se desviar. A Bíblia também se refere sobre muitos versículos que existem na Bíblia. O maior versículo na Bíblia está no livro de Esté, no capítulo 8, no versículo 9. Já o menor versículo está no livro de João, capítulo 11, versículo 35. O tema é a ressurreição de Lázaro, o versículo de Jesus chorou. A Bíblia também se refere sobre muitos livros que existem. O menor livro da Bíblia é o livro de Obadia. Nele tem 1 capítulo e 21 versículos. Existe livro na Bíblia que não tem capítulo, que é o livro de Judas. O livro de Judas não tem capítulo, mas ele tem 25 versículos. Já o livro de Obadia tem 1 capítulo, mas ele só tem 21 versículos. Porém, o menor livro da Bíblia é o livro de Obadia. Já o maior livro da Bíblia é o livro de Salmo. Nele tem 150 capítulos. O primeiro capítulo e versículo é esse que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda do escarnecedor. Aí o versículo 2 diz: antes tem prazer na sua palavra, e nela medita de dia e de noite. Glória a Deus. A Bíblia inicia com o livro de Gênesis e finaliza com Apocalipse. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, depois Êxodo, depois Levítico, depois Número, depois Deuteronômio, depois Josué, depois Juízes, depois Ruth, depois 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica. Aí depois tem o livro de Esdras, depois Neemias, depois Esté, depois Jó e depois Salmo. Depois do livro de Salmo tem o livro de Provérbios, depois Eclesiastes, depois Cantares, depois Isaías, depois Jeremias, depois Lamentação, depois Ezequiel, depois Daniel, depois Oséias e depois Joel. Depois do livro de Joel tem o livro de Amós, depois Obadia, depois Jonas, depois Miqueias, depois Naum e depois Abacuque. Depois do livro de Abacuque tem o livro de Sofonia, depois Ageu, depois Zacarias e depois Malaquias. E aí se vão 39 livros do Antigo Testamento. Agora o Novo Testamento começa com o livro de Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João. Aí depois tem um livro de Atos, depois Romano, depois 1 Coríntios, depois 2 Coríntios, aí depois tem Gálatas, depois Efésios.
depois Filipenses, depois Colossenses, depois 1 Tessalonicenses, depois 2 Tessalonicenses, depois 1 Timóteo, depois 2 Timóteo, depois tem um livro de Tito, depois Filemão, depois Hebreu, depois Tiago, aí depois 1 Pedro, depois 2 Pedro, aí depois tem um livro de 1 João, 2 João e 3 João, aí depois tem um livro de Judas, aí para finalizar Apocalipse, aí se vão mais 27 livros do Novo Testamento, 39 com 27, 66, conforme eu falei. Chama!